Fala galera, mais um vídeo aqui no canal hoje com 4 passos para a perda de peso. A gente sabe que o emagrecimento ele é algo multifatorial, por isso que existem passos. E não é uma coisa isolada que vai fazer você emagrecer. Por isso eu tenho o meu método, Marco Pérez, Emagrecimento Definitivo, onde te ensino a emagrecer 10 quilos em 90 dias. E a gente sabe que você precisa trabalhar de uma forma sistêmica. Não adianta você focar só na dieta, só na alimentação, só no exercício, se você não cuidar de outros fatores fundamentais para o emagrecimento, como sono, reduzir seus níveis de ansiedade, estresse, ter disciplina, um propósito, uma constância. Então são vários fatores que influenciam, né, na forma como você acorda, a forma como você dorme. Tudo isso vai determinar seu emagrecimento. Então, a questão do sobrepeso, da obesidade, do ganho de peso é algo também multifatorial. Por isso não adianta a gente querer resolver a questão só com uma questão, só com um ponto, só com um foco específico, tipo uma dieta, não adianta. Mas hoje eu quero trazer 4 passos para a perda de peso focados na alimentação. E também dentro da alimentação, nós temos vários fatores que influenciam no emagrecimento e no ganho de peso. Então a gente vai falar de 4 passos fundamentais dentro da alimentação para que você perca peso, para que você emagreça de forma definitiva. E o primeiro passo é você reduzir o consumo de alimentos com adição de açúcar. Qual que é a grande problemática do açúcar? O açúcar ele é formado 50% de glicose e 50% de frutose. Então a gente tem um problema muito grande no impacto que o açúcar tem no seu organismo em termos do aumento de insulina. E eu tenho vindo aqui sempre falando, né, nos últimos vídeos sobre a questão do emagrecimento não focado na redução da caloria, e sim no impacto hormonal, no impacto na sua glicemia, nos seus níveis de insulina, que vão te levar a uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica. E esse é o grande problema da questão do sobrepeso e obesidade, o impacto glicêmico e insulínico no seu organismo. E o problema do açúcar, que é metade glicose, metade frutose, é que ele aumenta de forma rápida, no curto e no longo prazo. Ele aumenta de forma rápida o açúcar, a glicemia no seu sangue e a insulina aumenta e se mantém alto. Por quê? A gente tem 50% de glicose, que vai fazer com que você aumente rapidamente, né, a glicose no seu organismo, e a insulina também. E a gente sabe que a insulina ela trava o emagrecimento, ela reduz a queima de gordura e faz com que você não queime a gordura que você já tem e ainda acumula mais gordura. Então é terrível. E aí também tem a frutose, que vai gerar uma resistência à insulina no fígado. Então o que a gente tem? Um ciclo de aumento constante com açúcar e o consumo corriqueiro de açúcar. Aumenta glicemia e ela se mantém alta, porque eles começam a entrar num ciclo de resistência à insulina, ou seja, a glicose não consegue mais entrar dentro da célula. Eu falei no vídeo passado que a insulina é a chave que abre a célula para que a glicose entre. Quando você começa a ter muita insulina indo do fígado, gerando uma resistência à insulina também, você não consegue colocar para dentro do seu organismo essa glicose e cada vez mais vai ter mais glicose, o pâncreas vai liberar mais insulina e aí seu sistema entra em pane. Então o açúcar realmente ele tem esses dois efeitos, ele aumenta a glicose no curto prazo e no longo prazo, gerando, né, uma resistência à insulina ali no fígado. Então essa frutose ela é processada no fígado. Então o que é importante? Algumas dicas aqui para que você consiga reduzir o consumo de alimentos com adição de açúcar. É você ler os rótulos dos alimentos, porque o açúcar ele vem disfarçado de várias formas nesses rótulos. Não vai vir ali escrito muitas vezes açúcar, mas ele pode estar escrito como sacarose, glicose, frutose, açúcar invertido, hidrolisado de amido, xarope de milho. Então você tem sempre que se atentar aos rótulos para que nenhum desses nomes estejam ali, né, e você não saiba que é um açúcar disfarçado. Importante também a gente evitar sobremesas, né? Bolos, pudins, biscoitos, tortas, mousses, sorvetes, doces e barras de chocolate, porque tem muito açúcar ali que vai realmente fazer com que você tenha picos aí de insulina no seu organismo e vai travar o seu emagrecimento.
uma opção de sobremesa é você, né, aderir ali ao chocolate 70% cacau. O chocolate ao leite, o problema é que ele tem muito leite e açúcar. E o cacau não, o cacau em si, ele não eleva o seu nível, né, de insulina. O problema é o que vem junto com esse cacau. Quando você tem um chocolate ali 70% cacau, você não tem impacto realmente em termos de aumento de glicemia e de insulina no seu organismo, e aí você consegue sim ter uma sobremesa ali que não vai te engordar. Não faça lanches, né? Os snackzinhos ali, os lanches, eu tenho falado muito a respeito disso, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, Marco Antônio Pérez. Se você não me segue ainda, vai lá. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Compartilha aí com o pessoal que tem certeza que vai ajudar muita gente. Os snackzinhos, os lanches, na verdade, o que eu venho estudando, né? E aqui eu não estou passando dieta para ninguém, até porque eu não sou nutricionista, e se fosse também, não passaria. Cada vez estudo mais sobre alimentação, e o que os estudos revelam é que essa indústria, né, muito focada em ganhar dinheiro, colocou, né, e pagou muitas pesquisas falando que você lanchar, fazer os lanchinhos ali, lanchar o tempo todo, comer o tempo todo, de 3 em 3 horas, isso vai fazer você acelerar seu metabolismo, vai fazer você emagrecer, que você precisa fazer esses lanchinhos. E isso não é verdade. Não tem nenhum estudo, nenhuma evidência científica mostrando que esses lanchinhos, comer o tempo todo, faz você emagrecer e faz você ter o metabolismo acelerado. Pelo contrário, você fica com o metabolismo mais lento e engorda. E o problema desses lanchinhos é que normalmente você está na correria, você não vai fazer um lanche de qualidade. Então você já começa com o erro 1, que é comer o tempo todo. E o erro 2 é o que você come nesses lanches, né? Que normalmente esses lanchinhos são biscoitos, muffins, geleia, barra de cereal, granola, que muita gente acha, né, que é super saudável, mas é processada ali também a granola. Você não conhece um pé de granola, conhece? Então é diferente você, né, comer uma castanha, uma nozes. A granola normalmente ela é adicionada também de açúcar, então cuidado, né? Você gosta muito de açaí, você mete xarope de guaraná e você coloca muita granola, você está enchendo o seu açaí de açúcar. Eu sou fã de açaí, tenho até diminuído aí a quantidade de açaí, porque realmente quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem. Então evitar esses lanchinhos, né? Evitar os molhos também. Muitas vezes o açúcar está no molho, molho barbecue, o ketchup, o molho agridoce, aquele molho do tomate. Então muito cuidado, porque vem cheio de adição de açúcar. E também faça do café da manhã uma opção. Essa é uma forma também de você reduzir a ingesta de açúcar. Por quê? Muito se falou que erradamente que o café da manhã é a refeição principal do seu dia. Isso foi nada mais que uma jogada de marketing, o que vem cada vez mais de estudos mostrando que não tem nenhuma base científica falando que o café da manhã é a refeição mais importante. Muitas vezes você dormiu, não está com fome de manhã e você come porque você acha que você precisa comer, senão você vai desmaiar. Isso não é verdade. E o problema também é que, além das pessoas acharem que é obrigatório o café da manhã, não é. Se você quiser pular o café da manhã, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E a questão é que normalmente no café da manhã você está na correria para levar menino para a escola, correria para a criança ir para a escola, correria para você ir para o trabalho, e você não vai preparar uma refeição com boa qualidade. O que você come normalmente ali no seu café da manhã? Cereais, pães, sucrilhos, bolos, pasta de amendoim, não é verdade? Todos alimentos cheios de açúcar, com alto índice de açúcar. Então, não tem nada demais você pular o seu café da manhã, ou se você for tomar o seu café da manhã, coma ali ovos, bacon, você tem abacate, você tem castanhas, você tem aí carboidratos com nível de índice glicêmico um pouco menor, que vai impactar menos, né, o nível de insulina. Você tem aí às vezes uma batata baroa, uma batata doce, um inhame, que tem um índice glicêmico um pouco mais moderado. Você pode jogar ali na banana, por exemplo, um pouquinho de aveia para reduzir também essa questão. Então, você não precisa tomar seu café da manhã, e se você for tomar, cuidado com esses açúcares embutidos no seu café da manhã. Cuidado também com as bebidas açucaradas, que estão ali, né, fazendo com que você tome o açúcar. Você está ingerindo muito açúcar de forma líquida. Então você tem ali refrigerantes, chás adocicados, suco de frutas, smoothies, shakes achocolatados, energéticos, chocolate quente, algumas bebidas alcoólicas como a caipirinha, o licor, todas bebidas com muita adição de açúcar. Então tome cuidado, porque isso também vai fazer você engordar. Então evite. Nada aqui é para você nunca comer.
mas que seja com moderação. E se você quer emagrecer, é fundamental você cortar, né, o açúcar da sua alimentação, porque o açúcar, como eu falei no início do vídeo, vai fazer com que você aumente a insulina no curto e no longo prazo, levando o seu organismo a realmente uma pane total, e você não consegue mais queimar gordura, você não consegue sair desse ciclo vicioso de sempre estar engordando. E aí a gente sempre recomenda cafés e chás sem açúcar, são coisas aliadas aí que você pode sim ingerir, né, e que não vai impactar em nada, nem trazer nenhum problema para o seu processo de emagrecimento. O passo 2 é você reduzir o consumo de grãos refinados, que são aqui, a gente está falando de quê? Farinhas brancas, arroz branco, grãos processados refinados, pães, bolos, biscoitos, né? O que acontece? Quando você tem essa farinha branca, ela já passou por todo um processo onde é retirado desse processamento muito da sua proteína, muito das suas gorduras, e fica praticamente ali o carboidrato puro, indo em farelo, né? Em fino consumo ali que tem aquele alimento. Quando você ingere, a absorção é ainda mais rápida, então você tem uma elevação muito rápida dos seus níveis de glicemia, que vão elevar os seus níveis de insulina, e você tem uma subida e descida muito grande, que vão fazer também com que você engorde. Então você deve evitar o consumo desses grãos refinados, tudo aquilo que é processado, né, que passou pela mão do homem ali, passou por um processamento, perdeu muito valor nutritivo e ficou realmente ali muitas vezes só o carboidrato puro, e é muito açúcar junto ali também. Cuidado com esses grãos refinados, evite ao máximo, né, vai fazer com que você realmente aumente aí a sua glicose. O passo 3 é você aumentar o seu consumo de gorduras naturais. Então muito se falou, né, uma época que a gordura era a grande vilã, tanto da questão do aumento de peso quanto de problemas cardíacos, e aí se focou muito, né, no aumento de carboidratos e na redução das gorduras, mas a gordura dos macronutrientes principais, que é a proteína, o carboidrato e a gordura é a que menos impacta no aumento dos níveis de insulina no seu organismo. Já o carboidrato aumenta bastante e as proteínas também. Na verdade, todos os alimentos eles aumentam um pouco os seus níveis de insulina, mas a gordura é a que menos tem impacto de incremento, né, de aumento nos seus níveis de insulina, que vão fazer com que você bloqueie sua queima de gordura. Então, é importante você consumir sim gorduras boas, até porque elas trazem um benefício de proteção para o seu organismo e elas também te deixam mais saciados. E os estudos nos últimos 40 anos mostram que a gordura não é o grande vilão também das doenças cardíacas, né? Você se alimentar de gorduras boas vai fazer bem para o seu organismo e não vai trazer nenhum prejuízo ou vai trazer problemas cardíacos. E quais são essas gorduras boas, né? Essas gorduras naturais, que é aumentar o seu consumo de gorduras naturais, é o azeite de oliva, a manteiga, o óleo de coco, a banha de porco, as castanhas, o abacate, o salmão. São opções que você tem de gorduras boas que vão te ajudar no seu processo de emagrecimento, não vão ter impacto nos níveis glicêmicos e vão trazer saciedade. E você evitar ao máximo, né, esses óleos refinados. Os óleos refinados ali, você tem óleo de soja, óleo de milho, eles são ricos em ômega 6, que é realmente um ácido graxo que traz um processo inflamatório, diferente do ômega 3, que é muito encontrado no salmão, que ele é benéfico para o seu organismo. O ômega 6, ele traz um processo inflamatório. Esses óleos refinados, né, são todos processados e trazem muito malefício. Então, vou dar um exemplo, né, eu gosto de vez em quando fazer uma pipoca aqui em casa. E por ignorância mesmo, por falta de conhecimento e estudo, eu fazia com óleo de soja. E aí já faz um tempo que eu faço ou na manteiga ou no azeite, e evito cada vez mais. Aqui em casa a gente não está comprando mais esses óleos, né, vegetais, esses óleos refinados também, que são muito perigosos. E o passo 4 para você ter realmente a perda de peso relacionado, né, aqui que a gente está falando mais na área da alimentação, é você ter o jejum. Então, os 3 primeiros passos a gente falou do que, né, mais relacionado ao que comer. O jejum ele fala do quando comer, que
é importante também, tão quanto importante o que comer. É o quando comer, assim como eu falo muito como o como comer é importante, de você comer mindful, de você comer presente, desconectado das telas, o quando comer é muito importante. Então você tem que entender o seguinte, que quando você está comendo, você está armazenando calorias e muitas vezes aquelas calorias em forma de gordura. E quando você não está comendo, é quando você está dando oportunidade para o seu organismo de usar essas calorias que você consumiu e usar gordura armazenada. É uma forma inteligente que o corpo tem de metabolizar a gordura que já está armazenada. Agora, se você come o tempo todo, o seu organismo ele não vai acessar essas gorduras, não vai acessar essas calorias que já estão lá, porque você está sempre ingerindo calorias novas. Então, eu vou falar inclusive no próximo vídeo somente a respeito desse passo 4, que é o jejum, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu sou um praticante de jejum, aí você tem jejum de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 24 horas, e eu vou te falar que realmente o nosso organismo foi preparado para isso, para comer 2, 3 vezes por dia. O nosso organismo não foi realmente preparado e feito para comer o tempo todo e comer esses alimentos processados, feitos pela mão do homem, mas o corpo humano foi feito para comer 2, 3 vezes por dia com os alimentos certos, para que você sinta saciado, para que você dê tempo para o seu organismo ir lá utilizar a gordura que já está armazenada como fonte de energia. E aí você vai ver que à medida que você vai praticando o jejum, você vai se acostumando, o seu organismo vai se acostumando a ficar em jejum, você controla muito mais essa questão desses impulsos, né, de você estar com fome o tempo todo, porque você come alimentos que fazem você ter fome, que não saciam, tão ricos em carboidrato e açúcar, né, e carboidratos de alto índice glicêmico, e aí você processados, refinados, e aí você rapidamente fica com fome de novo, e você come o tempo todo isso, fica com fome o tempo todo e fica esse ciclo vicioso. Hoje as pessoas fazem de 6 a 9 refeições por dia, e a gente sabe que as pessoas não comem coisas que realmente funcionam tanto para o emagrecimento quanto para a saúde. Porque se essa estratégia de comer o tempo todo tivesse dando certo, a gente não tinha os níveis de sobrepeso e obesidade só aumentando em todos os países. Então realmente a gente precisa focar tanto no que comer e no quando comer. Então o jejum realmente é uma prática milenar que é fundamental para o processo de emagrecimento, para a sua saúde. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui esse conteúdo somente falando sobre jejum, abordando tudo que tem falando sobre jejum, como você fazer jejum, como que são os benefícios, quais são as formas de jejum, qual o benefício para o teu processo de emagrecimento e para a sua saúde também. Então é isso que eu pratico todos os dias, o jejum. Eu faço hoje só o café da manhã, o almoço e jantar, e 2, 3 vezes na semana eu pulo meu café da manhã e me sinto super bem. Estou com 41 anos, 13 quilos a menos do que eu estava pesando, mais de 2 anos sem ficar doente, e realmente me sinto muito bem, e eu sei que esse é o caminho que as evidências científicas mostram. O jejum como uma estratégia alimentar, como um estilo de vida, e você ter uma alimentação rica mais em gorduras e proteínas boas e com menor quantidade de carboidrato e carboidratos saudáveis que eu diria carboidratos que não vão impactar tanto no seu organismo na questão da sua insulina, e entender realmente cada vez mais essa parte hormonal. Se você quer entender mais o emagrecimento ligado a essa questão hormonal, insulina, cortisol ligado ao estresse também, eu falei isso no vídeo anterior, então vai lá, você vai entender por que insulina e cortisol são fundamentais para o seu processo de emagrecimento. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. E qual que é a diferença que tem, né, do meu método? Você já entendeu o que é certo, o que é errado. E o que eu vejo que diferencia grandemente, né, o meu método é que meus alunos, eles têm um acompanhamento diário por 90 dias, eles mandam fotos dos seus pratos, eles são orientados, eles sabem quais são os alimentos que eles podem comer, quais são os alimentos que eles não podem comer, se eles querem emagrecer, dependendo da fase que eles estão, porque uns querem o emagrecimento no início, depois alguns já chegam na fase de só manter o peso, e alguns alimentos já podem ser inseridos. Esse acompanhamento diário, eles têm
um suporte, né, da nutricionista que faz parte do meu curso também, do meu método. Então eles sabem todo o embasamento teórico de como funciona o processo de emagrecimento, sem radicalismo, sem dieta. E eles sabem, eles têm uma tabelinha que eles têm acesso com os alimentos em verde, que são os alimentos que aceleram, né, o processo de emagrecimento, os alimentos em amarelo que eles devem, né, tomar cuidado, e o vermelho que eles devem evitar, somente nesse momento inicial de emagrecimento. Então eles têm todo esse acompanhamento diário que realmente faz com que eles coloquem toda essa teoria em prática, porque muita gente tem conhecimento, já assistiu vídeos como os meus aqui e vários vídeos não conseguem implementar. Então a grande diferença é que a gente pega na mão do aluno, realmente acompanha ele todos os dias por 90 dias, e a gente está falando aqui só de alimentação, mas o meu método a gente vai impactar na vida dele de uma forma sistêmica. Eu vou realmente transformar o seu estilo de vida de uma forma definitiva. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar especificamente só sobre o jejum, que você precisa desse estilo de vida, não de dieta, mas de um estilo de vida e de um comportamento alimentar que leve você a esse emagrecimento de forma definitiva, sem passar fome, sem fazer dieta, sem comer comida ruim, tá bom? Um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!